Queridos, eu tenho o privilégio de hoje poder compartilhar um pensamento, um devocional com a igreja. E eu gostaria de fazer isso, trabalhando um pouco um assunto que já faz um tempinho, uns meses, que Deus vem conversando comigo, vem trabalhando comigo. E um dia desses estava sentado ali e olhando para os irmãos, para a igreja, e Deus me fez enxergar uma coroa na cabeça de cada um de vocês. Uma coroa de rei, de rainha, na cabeça de cada pessoa aqui. Aliás, se você puder, olhe para a pessoa do seu lado e vê se consegue enxergar que existe uma coroa. Não estou dizendo para você enxergar um coroa, né, ou uma coroa. Não se aproveite desse momento para chamar ele de coroa ou ela de coroa. Eu gostaria que você enxergasse que existe uma unção de Deus, de governo, de realeza,
uma coroa sobre a cabeça da pessoa que está do seu lado. Aliás, se você puder, libere uma palavra sobre ela dizendo assim: você existe para reinar. Aleluia. Aleluia. Isso é verdade. Nós precisamos entender, queridos, que desde o início, desde o comecinho, desde a criação, sempre esteve no coração de Deus, nos planos de Deus, nos projetos de Deus, no propósito de Deus para o ser humano, que ele, o ser humano, eu e você, reinássemos. Eu e você, desde o começo, desde o primeiro raciocínio de Deus em relação à raça humana, existe um princípio: nós somos destinados a reinar. Eu e você somos vocacionados para o governo. Deus nos chamou para exercer gestão sobre a criação. Ele nos revestiu de unção e autoridade para isso. Desde o começo. Isto sempre esteve na mente de Deus, isto sempre fez parte do projeto de Deus para a sua vida. Você ser cabeça e não ser cauda. Você ser um rei, uma rainha, um representante do governo do reino de Deus sobre a terra. Desde sempre. Desde o começo, assim Deus pensou sempre em mim e em você, e é assim que Ele me enxerga e te enxerga como um rei e como uma rainha. Então, quando Deus me fez enxergar na cabeça de cada um de vocês uma coroa, Deus simplesmente compartilhou comigo aquilo que Ele enxerga. Não fui eu que vi, aliás, não importa nada o que eu vi. O que importa é como Deus te vê. E Deus te vê como um rei, como uma rainha, ungido, capacitado, qualificado, vocacionado, destinado para tal, para reinar. Para não ficar assim uma afirmação no vazio, vamos usar a palavra de Deus para você perceber que, de fato, desde o início, Deus pensou e desejou que o homem reinasse. Gênesis 1, 28. Gênesis 1, primeiro capítulo da Bíblia. Logo depois de Deus criar, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, os mares, os céus, as aves, os animais, as plantas, vegetações e tal. Deus criou o homem. E a primeira coisa que Deus disse após criar o homem Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. E o texto continua, mas eu quero destacar aquilo que já está muito claro aqui. Subjuguem, dominem, governem, reinem. Eu fiz o homem para reinar, para gerir, para governar sobre a terra. O homem foi planejado, projetado, descrito, desenhado por Deus para reinar. Então, você já disse para a pessoa que está do seu lado: você existe para reinar. Agora diga para você mesmo: eu existo para reinar. Deus me fez para reinar. Eu vou honrar a Deus quando eu estiver reinando. Já pensou nisso? Enquanto não reinamos, nós não estamos honrando o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Eu e você existimos para reinar. Mas algo aconteceu na trajetória humana. Conhecemos a história, não vou aprofundar. O pecado entrou através de Adão e Eva, ali no jardim. E o homem que tinha sido projetado para reinar, recebido de Deus autoridade para fazer isso, ele entrega esta autoridade, através do pecado, para Satanás.
Pense um pouquinho como era a dinâmica da vida do homem na terra antes do pecado. Qual era o pensamento de Deus em relação a governo? Adão acordava pela manhã e ele ia trabalhar. Qual era o trabalho de Adão? Preparar o café da manhã de Eva. E como funcionava? Adão, ele por acaso pegava a enxada, pegava a pá, pegava o rastelo e ia cultivar a terra, fazer a terra produzir para gerar um resultado e aí poder alimentar Eva? Ou Adão simplesmente ia escolher de uma das milhares de espécies de árvores frutíferas disponíveis e pensar assim: qual fruta que a Eva ainda não experimentou? Vou colher e levar para ela. Ou então, no outro dia, ele diz: Eva, você quer hoje comer uma fruta verde, vermelha, amarela, sei lá, que outras cores, azul, tem blueberry, né? O que você quer experimentar? Eva, você quer hoje algo mais doce, algo mais azedinho? O que você gostaria de experimentar? Eva, vou trazer algo que a gente nunca comeu na vida. Porque tem tanta opção que Deus deixou disponível, que hoje nós vamos experimentar algo inédito. E o trabalho de Adão não era cultivar, era colher aquilo que Deus já tinha deixado disponível. Quando o homem peca, quando Adão e Eva pecam, aí se estabelece uma maldição, dizendo que, a partir daquele momento, o homem deveria comer do suor do seu rosto. A partir daquele momento, sim, o homem teve que pegar a enxada, o rastelo, a pá, teve que começar a cultivar e começar a produzir, e começar ele a ser responsável pela produção dos recursos necessários para a sua sobrevivência. Mas no início não era assim. No início, o reino, o governo que Deus tinha estabelecido para o homem era: vocês vão usufruir daquilo que eu já disponibilizei para vocês, e vocês vão simplesmente fazer a gestão daquilo aquilo que vocês vão conhecendo. Vocês vão dar nomes aos animais, como Adão fez. Vocês vão usufruir e vão governar. Ok, Tom, mas aí você disse que nós fomos destinados a reinar, só que agora você está dizendo que o homem perdeu essa autoridade por causa do pecado. Pois é, só que aí eu gostaria que você dissesse para outra pessoa que você não disse ainda, assim: você é um privilegiado. Nós somos privilegiados. Por quê? Porque, de fato, o homem perdeu a sua posição de rei, de governo, por causa do pecado. Mas esta equação que ficou quebrada, sem solução, o homem debaixo de condenação, ela permaneceu desta forma até Jesus Cristo. Mas em Jesus Cristo, a posição de rei e sacerdote, a posição de governo para as nossas vidas foi resgatada, foi restituída. E nós estamos vivendo depois da obra linda, maravilhosa, completa e perfeita de Jesus, e por isso nós somos privilegiados. Se estivéssemos falando e conversando antes de Jesus, nós estaríamos vivendo debaixo de uma esperança que algum dia Deus fizesse algo que pudesse resgatar a nossa autoridade. Mas nós estamos vivendo depois da obra perfeita de Jesus, portanto, nós estamos vivendo dentro do fato, da verdade, de que nós já temos restituída a nossa posição de reis e sacerdotes, como nós podemos ver ali em Apocalipse 5:10, que diz assim: tu os constituíste reino e sacerdote, reis e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Deus, através de Jesus Cristo, fez de mim e de você reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes que reinam sobre a terra. Queridos, é interessante, se você olhar um outro texto que está aqui em Apocalipse, versículo 19, 11, esta é a razão porque Jesus ele é identificado
como o rei daqueles que são reis. Ele é o Senhor daqueles que são senhores. Como está escrito, como está relatado Jesus ali em Apocalipse 19:16? Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Perceba a relevância de reinarmos. Está registrado na coxa de Jesus este nome, Rei dos Reis. Além disso, no seu manto está, não sei se bordado ou como que foi pintado isso ali, mas está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Queridos, se nós não reinarmos, essa identificação vira um deboche. Rei de que reis? Cadê esses reis, Jesus? Se nós não reinássemos, seria um motivo de vergonha esse registro tatuado na coxa de Jesus. Mas isso quer dizer que eu e você vamos reinar, porque Jesus não será jamais debochado. Porque a palavra de Deus é a verdade. E nós somos reis e Ele é o nosso rei. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o seu rei. E você é rei, você é rainha, você é senhor, você é senhora. E Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso rei. E nós governamos sobre a terra. Nós governamos sobre a terra. Existe uma mentalidade que nós precisamos cuidar. Dentro do ambiente cristão, nós vemos textos como esse e de alguma forma entrou uma cultura na nossa mente, na nossa conversa, imaginando que essa posição de reinado, de glória, de senhorio, ela é futura, ela é vindoura. Um dia vai acontecer. Um dia nós vamos experimentar. Um dia nós vamos reinar. Mas a proposta divina é que nós reinemos sobre a terra e nós reinemos hoje, já em vida. Não coloquei na relação de textos, mas se puder projetar, por gentileza, Romanos 5,17. Olha o que esse texto diz. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio deles, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida. Tire essa expectativa futurista de que a sua vida cristã plena só será na eternidade. O propósito e a vontade de Deus é que eu e você reinemos hoje sobre a terra e reinemos em vida. Não é o reinado pós-morte, é reinar hoje, reinar já. É isso que está pronto, disponível para mim e para você. A minha oração e o meu desejo nessa mensagem é despertar na nossa consciência de que a vida que Jesus nos deu, mais do que a salvação, mais do que o perdão, mais do que a saúde, mais do que as bênçãos, mais do que a paz, mais do que a alegria, essa vida que Jesus nos deu é uma vida para reinarmos em vida, hoje, já, agora. E o que significa isto? O que quer dizer esta verdade? É engraçado que Deus, Ele é tão extravagante, a gente olha e fala, mas reinar? Como assim? Eu me sinto um escravo, está dizendo que é para eu reinar? Sim, eu estou dizendo porque a palavra de Deus está dizendo que é para eu e você reinarmos. Mas é tão intenso e tão extravagante o pensamento de Deus a meu respeito e a teu respeito, que Deus não pensa em fazer cada um de nós reinar cada um no seu quadradinho. Eu tenho uma posição onde aqui eu sou autoridade, aqui eu posso reinar, aqui eu governo. Não, Deus tem no seu pensamento, no seu ideal, no seu planejamento, para mim e para você, reinarmos sobre todo mundo, sobre toda a terra. Como assim, então? Veja o que diz Romanos 4,13. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência, quem é a descendência de Abraão? Jesus. E em Jesus, cada um de nós. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo.
Somos descendentes de Abraão por causa de Jesus, nós somos herdeiros da mesma herança de Abraão e a mesma herança de Jesus, que é sermos herdeiros do mundo. Por isso que o texto anterior que nós lemos dizia: eles reinarão sobre a terra. Sabia que negarem visto para você é injusto? Você é herdeiro do mundo. Você tem uma unção sobre a sua vida, uma autoridade colocada sobre a sua vida para governar sobre a terra. Se você é membro aqui da igreja, da ABA, eu sei que você já tem ouvido várias vezes a respeito desse nosso chamado, nessa nossa vocação para reinar. Também tem sido exposto muitas vezes em relação à grandeza da obra de Jesus. Mas refletindo sobre isso, como eu disse já há algumas semanas, alguns meses, eu percebi que o diabo ele tem usado uma cilada para nos impedir de viver, de fato, o reinado na nossa vida. Por mais que sejamos vocacionados, por mais que isso já foi nos dado, Satanás tem usado de uma artimanha que nos impede de reinar. E aí eu sei que muitos, às vezes, ouvem as mensagens aqui e você fica assim ouvindo aquela mensagem que diz que eu posso aquilo que Deus diz que eu posso, que eu tenho aquilo que Deus diz que eu tenho, que eu... E a gente ouve essas mensagens e de repente você olha para você e diz: mas por que eu não estou experimentando isso? Por que eu não percebo que isso seja ainda verdade, uma experiência na minha vida? Pastor, eu estou ouvindo você falar que eu sou destinado, vocacionado a reinar, mas quando eu olho para as circunstâncias, para as situações ao meu redor, eu não me sinto nem um pouco um rei, uma rainha. Pelo contrário, eu me sinto um escravo. Por que isso? Porque Satanás tem usado uma artimanha para nos impedir de reinar, por mais que a coroa já esteja na nossa cabeça. Que artimanha é essa? O que Satanás tem feito? E aí o meu primeiro ponto, minha primeira reflexão aqui é: o egoísmo é uma estratégia de Satanás. O egoísmo é uma estratégia de Satanás. Pense comigo. Existem bons reis, mas também existem maus reis. Existem bons governantes, mas também existem maus governantes. Você já contemplou, já viu, já percebeu em algum momento um mau governante em ação, não? Você já viu bons reis? Também. Existem bons reis e maus reis, concordam? Sim? Sim. Vamos perceber algumas diferenças entre bons reis e maus reis. Bons reis são generosos. Os bons reis reinam para os outros. Maus reis são egoístas. Usam da sua posição para benefício próprio. Bons reis, eles são generosos. Por que bons reis são generosos? Porque eles sabem que eles foram vocacionados e eles existem para abençoar. Bons reis são generosos. Eles olham primeiramente para o bem das pessoas que estão debaixo da sua influência e usam da sua posição para abençoar. Maus reis são egoístas e se apropriam da sua posição, dos seus privilégios para benefício próprio. Usam para si mesmos. Bons reis são generosos porque eles sabem, eles têm consciência de abundância. Bons reis, eles não têm dificuldade em ser generosos, em dar, em se entregar, em usar de recursos para favorecer as outras pessoas, porque eles têm consciência de abundância.
Reis que sabem que são reis vocacionados pelo reino de Deus para expressarem o reino de Deus sobre a terra, sabem que o reino de Deus é abundante, que no reino de Deus não tem falta, o reino de Deus não tem escassez, o reino de Deus é extravagante, o reino de Deus não vai deixar faltar. Portanto, bons reis são generosos porque não têm medo que falte. Mas maus reis têm consciência de escassez. Maus reis acham que não têm o suficiente. Maus reis, eles acham que aquilo que têm ainda não basta. E quando têm oportunidade, eles tomam para si os recursos. E quando não têm oportunidade, eles fazem a oportunidade aparecer para extrair para si próprios os benefícios dos recursos. O que é um governante corrupto? É um governante que tem coração, rupto, divisão. Um governante corrupto tem um coração dividido. Um governante corrupto é aquele que ele, por mais que tenha, acha que não é o suficiente. E por achar que não é o suficiente, ele tem que ter mais, tem que extrair mais, nem que para isso ele tenha que usar de corrupção. E aí nós vemos bilhões e bilhões e bilhões e bilhões para satisfazer aqueles que têm, mas que acham que ainda não basta. E porque acham que não têm o suficiente, eles se tornam egoístas, porque têm uma consciência de escassez, independente do quanto tenham. Está conseguindo me acompanhar, sim ou não? Sim. Maus reis, portanto, são gananciosos, porque têm consciência de escassez. Com esse entendimento, vamos ler um texto bastante conhecido e bastante citado, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que diz assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Normalmente, quando nós lemos esse texto, nós pensamos numa primeira instância. Pensamos o seguinte: Jesus veio me dar vida em abundância para que eu possa usufruir de uma vida plena. Satanás, ele vem roubar, matar e destruir porque ele quer me privar de usufruir daquilo que Jesus me deu. Mas agora, percebendo que somos chamados para reinar, e existem bons reis e maus reis, e a estratégia de Satanás para transformar pessoas em maus reis é o egoísmo, sabe por que Satanás rouba, mata e destrói? Mais do que para privar eu e você de usufruirmos daquilo que Deus nos deu, ele rouba, mata e destrói a minha vida, a sua vida, para gerar em nós consciência de escassez. Porque quando ele consegue gerar em mim e em você a consciência de escassez, ele ativa o egoísmo. E quando ele ativa o egoísmo, ele me transforma em um mau rei. Porque quando eu tiver a oportunidade de acessar um recurso, eu primeiramente vou pensar em mim, antes de pensar em usar o recurso para reinar e abençoar os outros. Percebe a estratégia de Satanás? Percebe como Satanás tem usado desta cilada? Jesus, por outro lado, ele vem dar vida e vida em abundância. Vida plena. Por que Jesus vem me dar vida plena? Ah, sim, para que eu tenha acesso às suas bênçãos? Sim, mas mais do que isso, é para que eu tenha consciência de abundância. Porque quando eu tiver consciência de abundância, eu serei generoso. Porque eu não tenho medo que falte. E quando eu me torno generoso, por consciência de abundância, eu sou um bom rei. A questão é que nós somos vocacionados para sermos reis do reino de Deus. E o reino de Deus, ele não elege, ele não flui a partir de maus reis. E aí, por mais que exista uma coroa na minha cabeça, na sua cabeça, se nós temos a consciência de escassez e o egoísmo instalado no nosso coração, nós não reinamos. O reino não flui através das nossas vidas.
Porque se fluísse, prejudicaria pessoas. E o reino de Deus não permite isso. E aí isso pode responder, às vezes, alguma pergunta: por que eu ainda não estou experimentando? Porque eu ainda estou olhando para o meu umbigo. Responde algumas coisas, né? Deus nos deu mais do que... Satanás, ele veio nos roubar não apenas para nos privar de usufruir o que Deus nos deu, mas para gerar em nós essa consciência de falta, porque isso faz de nós maus reis. Porque o reino de Deus, no reino de Deus, e tudo o que o reino possui, só flui por meio de bons reis. Só para enfatizar aqui. Satanás, ele usa das circunstâncias para atacar a nossa alma com a consciência da falta. A nossa alma, ela faz uma leitura da realidade a partir das circunstâncias, a partir dos 5 sentidos. E Satanás, ele se aproveita disso para nos expor, esfregar na nossa cara aquilo que parece que falta. E aí ele ataca a nossa alma: você não tem isso, você não tem aquilo, isso está em falta, você não tem, você não pode, você não consegue. E ele tenta nos expor e tenta nos pressionar e tenta nos influenciar, trazendo a mim e a você consciência de falta através das circunstâncias. Mas, queridos, eu e você precisamos de uma vez por todas parar de deixar que as circunstâncias julguem a palavra de Deus. Como assim, então? Quando você vê uma circunstância e você vê um versículo e você acha que a circunstância é mais verdade do que o versículo. Se você começa a confiar e acreditar mais na circunstância só porque ela é palpável e menos na palavra de Deus, você colocou a circunstância acima da palavra. As circunstâncias não podem julgar a palavra. Eu e você devemos aprender a, através da palavra, julgar as circunstâncias e ordenar que elas se alinhem à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade absoluta. Se por um lado, Satanás usa das circunstâncias para nos fazer pensar, imaginar que nós temos escassez ou temos falta, o que a palavra de Deus diz? Qual é a postura da palavra em relação a esse assunto, em relação às nossas vidas? Vamos ler 2 textos apenas para você perceber que a palavra, ela faz questão que eu e você tenhamos consciência de abundância, queridos. 2 Pedro 1,3, um texto que a gente comenta bastante, diz assim: o seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida. Vou parar aqui porque é o enfoque. O seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida. Qual é a sua necessidade? Nenhuma. Por quê? Porque esse texto está escrito no tempo passado. O seu divino poder nos deu. Não é nos dará, não é algo que vem ainda a acontecer, já foi feito. A palavra de Deus nos diz lá: se Ele não poupou o seu próprio Filho, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Não é o que a palavra diz? Ele não poupou o seu próprio Filho, não poupará? Não, não poupou, Ele já entregou o seu Filho. Como não nos dará? Aqui tem um problema de tempo verbal. Como não nos dará da impressão de futuro, mas nos dará juntamente com Ele. Jesus já foi dado ou será dado? Portanto, tudo já foi dado juntamente com Jesus. Você não tem falta de nada. Mas, Tom, as circunstâncias. Mas, Tom, o extrato bancário. Mas, Tom, o diagnóstico médico. Mas, Tom... As circunstâncias estão falando mais alto que a palavra de Deus na sua vida. Pare com isso. Pare com isso. Porque é exatamente essa estratégia que Satanás está usando para colocar na sua mente a consciência de escassez e de falta. E quando ele consegue colocar essa consciência em você, ele desperta o egoísmo. E quando ele desperta o egoísmo, você se torna um mau rei. E se você se torna um mau rei, você não reinará. A palavra de Deus diz que você já tem. Creia na palavra. Tudo aquilo que você precisa já é seu.
Toda necessidade não existe mais. A Bíblia continua dizendo, 2 Coríntios 8:9 diz assim: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. A palavra de Deus diz que você é rico. Mas o extrato, Tom. Mas a palavra de Deus diz que você é rico. Jesus já se fez pobre para fazer de você rico. A ausência de necessidade, mais do que ausência de necessidade, prosperidade, mais do que prosperidade, abundância. Bons reis têm consciência de abundância. E por terem consciência de abundância, são generosos. Se entregam para abençoar os outros. A questão que fica é, quando eu ouço um texto como esse, o seu divino poder já me deu tudo para a vida. Quando eu ouço um texto que ele não poupou o seu próprio filho e me deu juntamente com ele todas as coisas. Quando eu ouço um texto que diz que ele se fez pobre para me fazer rico, o que vem à minha mente? Qual é o sentimento que surge no meu coração? Ou eu quero acessar essas bênçãos, então eu quero usufruir isso, Tom. A palavra de Deus está dizendo que eu sou rico, então eu quero experimentar essa riqueza, eu quero vivenciar essa riqueza, eu quero comprar as coisas que eu tenho desejado, eu quero fazer os projetos que eu tenho sonhado, eu quero. Ou eu penso, Deus, obrigado, porque com esses recursos abundantes que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu posso abençoar as pessoas. A forma como nós lidamos e reagimos em relação a esses textos revela o nosso coração. E queridos, quantas vezes, quando ouvimos um texto, ouvimos uma mensagem, ouvimos uma ministração, falando da abundância de Deus disponível em relação às nossas vidas, nós nos alegramos bastante pensando em, eu vou curtir isso. Você não precisa levantar a mão, mas seja honesto com você. Porque, queridos, com todo carinho, eu estou trazendo essa reflexão junto e me incluindo aqui. O egoísmo é que tem nos impedido de reinar. A expectativa de acessar as bênçãos de Deus para benefício próprio, antes de abençoar, é que tem nos feito não ser reis, não exercer a nossa posição de reis, antes continuar vivendo como escravos dos recursos. Eu vou servir quando eu tiver. Eu vou ofertar quando eu vou fazer quando. E nós nos aprisionamos a primeiro ter para nós, para depois podermos servir. Só que essa consciência de escassez e de falta é a estratégia, a cilada que Satanás tem usado para nos impedir de usufruir do reino nas nossas vidas e através das nossas vidas. Portanto, ao responder como eu ajo, como eu lido, como eu reajo a saber dessas palavras de Deus para a minha vida, dessas abundâncias de Deus para a minha vida, isso revela se eu tenho a consciência de um bom rei ou de um mau rei. Estamos falando de cristãos, filhos. Queridos, cristãos, irmãos. Eu e você, filhos amados de Deus. Mas que Satanás consegue jogar uma sementinha que me transforma, talvez, num mau rei. Eu creio que até aqui essa é a base, fundamento do nosso pensamento. Conseguimos alinhar que nós desejamos ser bons reis. Nós queremos ter a consciência da abundância para abençoar. Nós chegamos à conclusão que devemos rejeitar toda tentativa de pensamento de escassez e falta. Sim ou não? Estamos juntos aqui? Se nós chegamos juntos até aqui, eu gostaria então de sugerir pela palavra 3 características de como se reina no reino de Deus e para as pessoas, que inclusive é o título da minha mensagem, Reis de Sal,
de luz e amor. Esse é o título da mensagem, reis de sal, de luz e amor. Então, qual é a primeira característica que nós devemos exercer como reis? Reis de sal. Reis de sal. Mateus 5,13 diz assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Queridos, quando a palavra ela nos descreve, nesse texto dizendo que nós somos o sal da terra, você pode começar a explorar as propriedades do sal. E através das diferentes propriedades do sal, você pode fazer diversas aplicações e todas elas válidas. Todas elas muito válidas. Sabemos que o sal serve para conservação. Sabemos que o sal ele tem várias propriedades e vários objetivos de estabilização para a saúde, enfim. Eu lembro que a Ali uma vez fez um estudo em casa, passamos acho que mais de um mês, ela fazendo testes com uma planta, colocando sal na terra para ver o efeito que aquele sal ia provocar naquela planta. E foi em cima daquele estudo científico construindo uma mensagem. Ela pregou há anos atrás essa mensagem. Enfim, existem várias aplicações sobre o que significa ser o sal da terra. Mas eu gostaria de ir no texto, e bem de forma simples, mas bem direta. O texto fala que o sal tem uma propriedade que é dar sabor. Não é o que o texto falou? De que adianta o sal se ele perder o sabor? Então, o princípio inicial que o texto bíblico está nos trazendo é que a propriedade, a função do sal é trazer sabor. Gente, sal faz uma diferença. Né? Pensa você comer uma comida sem sal. Aquele negócio insosso. Você até tinha apetite, mas a hora que você pôs a primeira colher na boca, a primeira garfada na boca, perdeu a vontade de comer só porque está sem sal. Está sem sabor. Está sem graça. Está até desagradável. Faz até perder o apetite pela ausência de sal. Por outro lado, pense numa fatia de uma picanha suculenta e um salzinho, só um sal colocado em cima da picanha com aquela gordurinha. Gente, é pecado tirar a gordura da picanha. Deus sabia o que estava fazendo quando pôs aquela gordura ali. Pense numa costela, fogo de chão, com sal. Somente sal. Já começou a salivar a sua boca, não? Percebe o que o texto está querendo nos ensinar aqui, queridos? Reis de sal. Reis agradáveis. Reis que dão sabor à vida. Reis que aonde chegam, aonde servem, tornam o ambiente agradável, gostoso, cheio de prazer, cheio de alegria, satisfação, desperta o apetite, dá vontade de usufruir, dá vontade de estar ali, dá vontade de degustar daquela presença onde o rei de sal está. Deixa eu ser bem claro com você, não seja crente chato, insosso, sem graça, desagradável, que não faz diferença, que não gera sabor no ambiente. Eu e você fomos chamados para ser sal da terra. Aonde nós vamos, as pessoas têm alegria por nos ver chegar, porque a vida chega junto com a gente, o sabor chega junto com a gente, a alegria chega junto com a gente.
A vontade de estar em comunhão, que é uma das funções da comida, chega com a gente. Somos reis que devem gerar prazer e alegria aonde nós estamos. Pare de reclamar da vida. Pare de falar de política e reclamar de política. Seja aquele que traz um ambiente de solução, de vida, de êxito, porque você é um rei de sal. O rei que não é sal, ele acompanha a maré. Ele chega lá, um começa a reclamar, ele começa a reclamar junto. Daqui a pouco todo mundo sai deprimido daquele lugar, porque não foi sal. Mas se fosse sal, aquele ambiente que está meio chuchu, ia ter sabor. E uma saladinha de chuchu bem feita, precisa de sal. E fica gostosa. Para alguns parece impossível, mas já comi. Uma vez o Pio fez uma saladinha, um chuchu, uma cebolinha, ficou bom, mas precisou ter sal. Muito simples. É isso que o texto está falando. Ele está falando de sabor. Nós somos o sal da terra, mas de que adianta o sal se ele perder o seu sabor? Tenha consciência disso. Você é sal da terra. Aonde você vai, você gera sabor. Sabor tem a ver com alegria. Queridos, eu não sei se você tem essas consciências. Às vezes eu falo, Deus, quem já esteve comigo numa refeição, possivelmente já me viu orar assim: Deus, obrigado por este alimento. É mais uma das suas demonstrações de carinho pela minha vida. O Senhor quis que eu tivesse prazer em comer. E o Senhor me deu paladar e o Senhor deu criatividade às pessoas de fazer pratos deliciosos. A gente não poderia simplesmente se alimentar de uma pasta sem gosto, sem graça, sem nada? E tá bom, vamos continuar sobrevivendo, proteína, carboidrato. Não, mas Deus disse, eu amo vocês. E eu quero que vocês desfrutem. Então está aqui o entrecô, está aqui a costela. Eu vou ensinar vocês a fazer uma salada de batata com maionese. Uma farofa de cebola que vai com essa carne que é uma beleza. E eu falo, Deus, obrigado, porque o Senhor tem prazer em me dar prazer. Já fez essa oração? Em relação à comida. Ser sal da terra é levar prazer, alegria, sabor à vida das pessoas. Já tinha pensado dessa forma, não? O texto da palavra de Deus nos traz mais uma orientação em relação à nossa posição, em quem nós somos, dizendo que nós somos a luz do mundo. Meu segundo aspecto de como reinar, sendo reis de luz. O texto de Mateus 5,14 agora diz assim: vocês são a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Mais uma vez, a luz tem tantos benefícios. Tem tantos aspectos, tantos princípios que se podem explorar e se podem aplicar em relação à nossa vivência, à nossa atitude de vida, à nossa postura de vida. Mas, deixa eu colocar um aspecto aqui sobre sermos reis de luz. A luz, ela protege as pessoas dos perigos, das ameaças, das trevas. A luz, quando se aproxima em um ambiente de trevas, ele revela tudo aquilo que está ao redor das pessoas que pode feri-las. Eu tinha na minha juventude uma impressão, era um sofisma, de alguma forma isso entrou na minha cabeça. Quando eu pensava em luz e trevas, eu pensava luz bom, trevas mal. Pessoas que andam na luz são pessoas boas, pessoas que andam nas trevas são pessoas más. Até o dia que Deus, Ele falou, isso não é verdade. As pessoas que estão nas trevas só estão se machucando porque a luz não chegou lá. E você é luz. E se tem pessoas nas trevas, elas estão nas trevas porque está faltando você ir até eles. E enquanto você não chega neles, eles estão se ferindo porque as trevas estão cheias de ameaças. Eu já contei isso uma vez aqui para vocês. Um dia, brincando de cobra cega, num quarto escuro, ou gato mia, depende de onde você foi criado.
Aquela brincadeira que você vê nos olhos, quarto escuro e tal. E eu me machucava. No escuro, nas trevas, porque tinha a mesinha de centro, tinha o beliche, já contei essa história para vocês. Quando existe luz, eu percebo que existem ameaças. A luz protege as pessoas para que elas não se firam mais. Existem outras propriedades da luz? Sim. Mas uma das propriedades que eu e você, como reis de luz, devemos ter é a consciência de que aonde nós vamos, nós protegemos as pessoas. Nós geramos luz. A luz que está em nós extirpa as trevas. Não existe uma batalha entre luz e trevas que as trevas vençam. Tenha isso na sua cabeça. Por que a Bíblia usa a analogia de luz e trevas? Porque não existe lugar algum aonde você vai chegar com luz e as trevas vão vencer a luz. Por mais que as trevas sejam gigantescas e você é uma pequena vela, essa pequena vela já vai vencer as trevas. Por isso que nós somos a luz do mundo. E quando você chega onde estão as trevas, as pessoas ganham vida. Os olhos das pessoas passam a ter função, porque antes não tinham. E as pessoas passam a enxergar. E ao enxergar, agora elas podem ver as ameaças. E mais do que isso, elas podem ver a luz. E quando vem a luz de Jesus que brilha em você, elas têm seus destinos eternos transformados. Reis de luz. Quando somos reis de luz, nós protegemos as pessoas e temos consciência de que aonde vamos, nós vamos produzir vida, e proteção, e cuidado, e amor. Portanto, não evangelize por ameaça. As pessoas estão nas trevas, são más. Não. Elas estão nas trevas porque a luz não chegou lá, então toma vergonha na cara e vá. E quando você for, seja luz, revele a luz, porque Jesus, antes de dizer que eu e você éramos luz, Ele disse, eu sou a luz. Então a luz que irradia de nós é o próprio Senhor Jesus. E por que não evangelizar as pessoas com ameaça? Se você morrer hoje, você vai para o inferno. Aquele tipo de apelo que faz. Você tem certeza para onde você vai? Se você sair desse culto e um ônibus passar por cima de você, você sabe aonde será a sua eternidade. Se você não sabe, você precisa aceitar Jesus hoje, porque senão você vai morrer, você vai para o inferno. Jesus vai perguntar para você, você não conhece atributos meus, positivos, que podem apaixonar uma noiva? Que você tem que ameaçá-la para ser minha noiva? Já pensou nisso? Um dia Jesus me falou isso. Eu nunca gostei desse tipo de evangelização, mas um dia Jesus me falou, será que eu não tenho atributos apaixonantes que possam ser expostos, que as pessoas precisam ameaçar as outras para me aceitar? Porque afinal, o que é evangelizar? É falar para uma moça que existe um cara apaixonado por ela e quer ser noivo dela. E esse cara é o máximo. Não é isso? A Bíblia não fala que nós somos a noiva de Cristo? Ele é o nosso noivo? Jesus é bom demais para eu precisar ameaçar alguém para que eu receba e que o deseje. Não ameace. Você é a luz, você propaga a luz que é o próprio Senhor Jesus. E por último, reis de amor. Reis de amor. Quero ler o texto que está lá em 1 Coríntios 13, versículo 4 até o versículo 8. Muito conhecido, mas que descreve o amor. E o texto diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso. Poderíamos já como exercício dizer o seguinte, o rei é paciente, o rei é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor, o rei, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Eu gosto de uma outra tradução que diz assim, o amor nunca falha. Queridos, o texto é autoexplicativo. Reis de amor. O rei é bondoso, o rei não se irrita,
O rei não se alegra com a injustiça, ele se alegra com a verdade. O rei não maltrata, ele é autoexplicativo. Mas eu quero enfatizar, reenfatizando o que eu comecei a falar aqui. Qual a estratégia de Satanás para transformar as pessoas em maus reis? Egoísmo. Qual é a característica de um rei de amor? Não busca os seus próprios interesses. Percebe como é antônimo, é o oposto. Aquilo que Satanás tenta colocar, a seta inflamada que ele tenta colocar na nossa mente, da escassez, da falta, consciência de não ter, querendo então ter, querendo então se satisfazer, ao tempo que a palavra diz que nós somos reis de amor e que o amor não busca seus próprios interesses. Você quer ser um rei de amor? Olhe primeiro para os outros. Você quer ser um rei, uma rainha, que flui o reino de Deus em você, através de você? Não busque o seu interesse. Olhe para as pessoas. Enxergue as pessoas. Veja as pessoas. Procure oportunidade de abençoar as pessoas. O rei de amor não busca os seus próprios interesses. Jesus é o nosso modelo. Jesus, o Rei dos Reis, veio a este mundo para não ter benefício algum, mas para mudar a nossa história. Tendo tudo, o texto que lemos, sendo rico, se fez pobre, para nos tornar ricos. Nós temos tudo que precisamos para a vida. Vamos usar para nós ou vamos usar para os outros? O rei de amor não procura os seus próprios interesses. E um segundo aspecto que eu quero destacar desse texto é a parte final dele, que diz que o amor nunca falha. Queridos, eu não sei se você consegue enxergar dessa forma, mas eu enxergo assim. Esta é uma promessa. Se eu e você agirmos em amor, vai dar certo. Se eu e você fizermos qualquer coisa nas nossas vidas, com base no amor, não falhará. Não tem chance de dar errado, porque o amor nunca falha. Eu e você somos vocacionados para sermos reis. Reinar sobre a terra hoje, em vida. Eu quero concluir trazendo aqui lembrando e enfatizando o que nós conversamos aqui nessa mensagem. Não deixe Satanás te influenciar com uma consciência de escassez. Creia na palavra e tenha uma consciência de abundância. Quando você deseja abundância para ser generoso, a abundância fluirá através de você e o reino de Deus fluirá através da sua vida. Mas se a motivação de acessar a abundância for egoísta, então temos o risco de sermos maus reis e o reino de Deus não fluirá através de nós. Mas você já tem tudo para ser uma bênção. Você já é uma bênção, você já é um abençoado e você é uma bênção. Portanto, vamos reinar. Vamos gerar ambientes agradáveis, vamos ser sal. Vamos afastar as trevas e os seus perigos, vamos ser luz. Vamos amar, querendo o bem dos outros antes mesmo do nosso. Se for assim, se agirmos dessa forma, certamente dará certo. Não falhará. Seremos vitoriosos, seremos exitosos em tudo aquilo que fizermos. Você recebe essa palavra no seu coração? No último dia e mais importante dia da festa,
Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Há um rio, existe um rio, isto é verdade, isso é um fato, isto é assim. Esse rio produz aumento, irrompimento, rapidez, frutificação. Não há nenhum outro rio que gera essas riquezas. Quando Abraão ouviu a tua voz, o seu coração se encheu de fé em seu caminhar. Cada passo seu se